painel. Eu vou chamar, primeiramente, então, a exposição da co-presidente internacional do Research Panel, ONU, e conselheira emérita do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e ex-ministra do Meio Ambiente, e presidente global da Sustentabilidade da Ambipar, a Isabela Teixeira. Com a senhora, a palavra, doutora Isabel. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Ok? Então, ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite e me desculpar que eu não posso estar presencialmente. Em nome do governador Dória, cumprimentar a todos. Eu estou aqui em Baku, na Conferência de Clima, e, na realidade, eu vou fazer uma apreciação muito direta sobre a situação de transição energética, o debate internacional sobre transição energética e as oportunidades que o Brasil tem do ponto de vista de operar essa agenda num caráter bastante estratégico, uma vez que se requer soluções após os 10 anos do Acordo de Paris. Quer dizer, o que se anuncia no contexto internacional sobre a questão climática, pós a Conferência de Baku, todos sabem que é uma conferência no Brasil, na cidade de Belém, uma conferência-chave do ponto de vista da definição do novo ciclo de ambições de mitigação e de adaptação em face das mudanças do clima, e isso significa uma responsabilidade muito grande para o Brasil liderar e fazer avançar uma agenda que tem toda uma complexidade política, geopolítica, de inovação, de competitividade de mercados, mas também um debate desafiador em torno do sistema de cooperação internacional e em torno também das dinâmicas da nova ordem internacional. Então, isso está tudo num contexto chamado desafio do debate e das estratégias econômicas de inovação, de competitividade sobre o desafio da agenda climática. O tema central no mundo com a questão climática é o tema de energia. O Brasil tem uma situação confortável, mas, entendo eu, uma situação muito desafiadora em torno da sua matriz energética e confortável em torno da matriz elétrica, que hoje responde por cerca de 93% de energias renováveis. A velocidade no mundo em torno das transformações tecnológicas sobre a questão de energia é enorme, tá? E, obviamente, uma discussão que está posta é exatamente o que a gente definiu em inglês, transition away da agenda de combustíveis fósseis, e que, obviamente, esse diálogo deve acontecer numa relação entre oferta e demanda de petróleo e a dependência do mundo, particularmente de petróleo e de combustíveis fósseis, mas com grande destaque a petróleo, a gás e a carvão mineral. O Brasil, como eu disse, tem uma posição muito favorável, muito interessante, não só no presente, mas de oportunidades em relação ao seu futuro, num posicionamento de transição energética. Essas oportunidades dão claramente um desenho de um crescimento expressivo de fontes renováveis no Brasil, né? Os números são bastante significativos, tanto na questão do potencial significativo na geração eólica onshore, na questão solar, e mais do que isso, quer dizer, numa perspectiva também de eólica offshore, cujo domínio tecnológico é todo da China hoje. Tá? O Brasil também caminha tremendamente, já instalou cerca de 9 gigawatts em capacidade instalada centralizada de energia renovável em relação à questão solar. O Brasil avança nisso com um potencial de negócios e investimentos, e além dessa discussão das renováveis, além da questão de debate estratégico, o Brasil tem o outro lado envolvendo a exploração e produção de óleo e gás, uma transição energética que requer, sim, um olhar, principalmente por causa do conteúdo de baixo carbono do petróleo oferecido no Brasil. Hoje é o principal commodity de exportação do Brasil, supera, inclusive, a commodities relacionadas à agricultura. Esse desenho faz com que o Brasil também se posicione muito bem em relação aos combustíveis sustentáveis, ou seja, o etanol de segunda geração, toda derivada, a lei aprovada recentemente pelo Congresso brasileiro e ratificada pelo governo brasileiro, oferecendo os caminhos de debate, de visão estratégica sobre a questão de ser um dos maiores produtores de biocombustíveis, de etanol e biodiesel, sendo o segundo maior de etanol, e, obviamente, ampliando todo o espectro chamado biocombustíveis sustentáveis ou combustíveis sustentáveis. O Brasil avança significativamente com grande capacidade de produção e desafios em termos de hidrogênio verde. Isso é uma indústria que sinaliza uma visão estratégica, particularmente para o mercado consumo nacional,
Isso é extremamente relevante ser observado. A perspectiva também muito bem posicionada de captura de carbono tecnológico, ou seja, em cima do CCS, isso em torno muito, Dória, da capacidade de armazenamento de mais de 2,4 milhões de toneladas de CO2 por campos de petróleo depletados do Sudeste. Então, você pode, através de alta tecnologia, capturar, retirar carbono da atmosfera, além, obviamente, das soluções baseadas na natureza, chamadas, daí, o segundo maior potencial tropical de mitigação climática em torno de restauração, em torno de produção de economia, de energia, de biomassa. O Brasil tem alternativas todas para correr em torno disso e me parece bastante estratégico que o Brasil busque parcerias, coalizões e visões de cooperação bilateral, trilateral, plurilateral, entendendo as novas dinâmicas de interesse de mercado, de interesse de investimento, de promover desenvolvimento, de redução do custo da energia do Brasil, de competitividade da revolução ou da nova política industrial brasileira e, mais do que isso, que lugar, que espaço o Brasil quer ocupar do ponto de vista de oferecer cooperação, oferecer, compartilhar tecnologias e inovação, exercer a solidariedade na sua política de soft power. Então, as oportunidades de investimentos no diálogo de boa regulação, tá? O desafio de boa regulação, de entender a pactuação do setor público com o setor privado, entender como esses dinheiros, esses fluxos de dinheiro, de inovação, de competitividade vão acontecer nos próximos 30 anos, ou seja, no ciclo de descarbonização da economia brasileira, que está direcionado para 2050, como a economia europeia, como a economia em Portugal, faz com que o Brasil avance em planos já definidos, como o Plano Nacional de Transição Energética, o PLANT, a Lei de Combustíveis do Futuro, a lei do hidrogênio, que a regulamentação, eu entendo, deve ser feita de um caráter muito estratégico, entendendo, lidando com as incertezas hoje no mercado internacional, o potencial de exploração de gás e petróleo, o Brasil tem que saber discutir o futuro da sua indústria de petróleo e gás, né? E andando nas questões ambientais, obviamente o desafio do Plano Clima, da nova NDC do Brasil, da contribuição determinada, que foi apresentada agora aqui em Baku, indo também, obviamente, para aquilo que seja o maior desafio que tem que deixar do passado brasileiro, que é eliminar o desmatamento, não só da Amazônia, mas o desmatamento ilegal, que o Brasil não precisa disso para o seu desenvolvimento econômico e tampouco para suas ambições de ser um país melhor no futuro. Por fim, nós temos toda uma discussão no Ministério da Fazenda, esse realinhamento do plano de transição ecológica com uma visão estratégica posta, alinhando os interesses também do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, com a reativação de fundos, com a visão estratégica de reduzir o custo para o empresário investir, as parcerias nacionais e internacionais. A parte de emissão de títulos sustentados são mais de 4 bilhões de dólares captados em apenas 2 emissões pelo banco. O avanço do Banco Central com a taxonomia sustentável brasileira. O Fundo Clima foi revisto, criado na nossa época, foi revisto exatamente para financiar esse desenvolvimento, essa transição de baixo carbono. Obviamente, e aí agora o recente debate, além das parcerias com bancos de desenvolvimento, como o BID, o recente debate no Congresso Brasileiro de concluir a lei que determina a regulação do mercado de carbono no Brasil. Esse conjunto de coisas precisam ser conectadas, essas coisas precisam ser conectadas, colocadas na perspectiva de uma narrativa estratégica, uma prioritária que deve orientar, no meu entendimento, não só essa ambição brasileira, mas uma ambição de cooperar, uma ambição de escolher parceiros estratégicos e uma ambição de ter o setor privado como alavancador, tá, de um processo de desenvolvimento que, sim, é a cara do Brasil, se eu posso dizer, porque é um país com alternativas. O Brasil é um país hoje com alternativas no curto prazo, um país que tem condições de avançar na agenda climática e, mais do que isso, avançar na agenda climática tendo a liderança do setor energia como o grande carro-chefe da transformação do nosso desenvolvimento e, obviamente, contribuindo para a mitigação de gases de efeito estufa, mas também para uma resiliência climática, sabendo lidar efetivamente com a necessidade de promover desenvolvimento e crescimento econômico com justiça social. Eu acho que é um pouco essa agenda que a questão climática anuncia, tá? É assim que está sendo debatido aqui em Baku as demandas de financiamento, as demandas de como isso vai acontecer uma combinação dos interesses que são discutidos no sistema multilateral, mas esse assunto climático é um assunto também discutido fora do sistema multilateral de cooperação, dos chamados like-minded blocks. Não é por outra razão que semana que vem o Brasil, ao presidir o G20, apresentará uma série de recomendações em torno da agenda climática e, em seguida, o tema também está, ano que vem, na presidência do Brasil, do BRICS Plus,
e na presidência do Brasil na COP30. Então, há uma combinação de interesses que eu imagino e desejo de forte como brasileira, que o Brasil permita uma grande agenda de cooperação de um jeito, vamos dizer, mais simpático, uma inteligência climática contemporânea, não mais reativa, mas entendendo que isso faz parte da transformação desse país, um país provedor de soluções, um país solidário e um país que vive em paz há mais de 150 anos com seus vizinhos. Então, eu acho que é extremamente importante que o Brasil se coloque como uma sociedade contemporânea e, como eu gosto de dizer, um país provedor de soluções. Acho que é por aí que a transição energética brasileira, a liderança da agenda de energia, precisa ser colocada e sairmos desses debates polarizados de problemas, etc., como foi dito anteriormente, por campos político-ideológicos. Nós precisamos de realismo, precisamos de visão estratégica, precisamos de ambição, precisamos definir uma agenda, pactuar uma agenda que não se trata de direita, esquerda, baixo, nada disso, se trata de interesse nacional. O Brasil precisa defender os seus interesses nacionais e as soluções climáticas passam pelo conjunto de interesses nacionais. Muito obrigada. Muito obrigado, ministra. Eu convido agora para a conferência a professora da Faculdade de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, diretora do CERES, Centro de Engenharia Química e Recursos Renováveis para a Sustentabilidade, Margarida Quina. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a organização do evento e a todos os ilustres aqui presentes hoje. Eu, não sou empresária, sou uma outsider daqui, mas pediram para vir aqui falar sobre um tema que para mim é bastante importante, que tem a ver com a economia circular e a sustentabilidade, e que desde há uns anos a esta parte já estamos a ensinar estas temáticas aos nossos alunos portugueses e a muitos que recebemos do Brasil, devo dizer. Também, portanto, a Universidade de Coimbra tem o gosto de receber muitos estudantes do Brasil em graduação e mesmo para doutorado. E, portanto, nós estamos a dar o contributo à distância para esta temática. Pronto, eu preparei assim uma coisa muito simples, porque achei que isto não era aula nenhuma, era só fazer aqui uns highlights, mas eu acho que é assim que se plantam ideias nas pessoas. Provavelmente há muitas pessoas aqui que estão muito despertas para este assunto e haverá pessoas que se calhar nem nunca prestaram a mínima atenção. E, portanto, o que é que se trata quando se fala em economia circular? Portanto, basicamente trata-se de mudar a forma como fazemos e como organizamos a nossa economia ao longo do tempo, que nitidamente estávamos, eu diria ainda estamos muito no modelo linear, em que nos limitávamos a extrair recursos da natureza, portanto, transformá-los, utilizá-los e descartá-los no final, para um modelo em que se quer, de facto, circular, no sentido que precisávamos de começar a extrair menos da nossa natureza, para emitir menos resíduos e para emitir também menos emissões. Neste momento, quem está desperto para a economia circular, muitas vezes confunde isto e diz, isso é reciclagem. Não, não é. A economia circular não é reciclagem, inclui a reciclagem, mas não é reciclagem, é muito mais do que isso, e eu, para mim, destaco aqui este primeiro aspecto que tenho aqui identificado, que é a questão do design dos produtos que nós hoje utilizamos na nossa sociedade. É aqui que está o nosso maior problema também, portanto, a quantidade de produtos que nós utilizamos não estão desenhados para mantermos os materiais na cadeia, e, portanto, aqui começa logo o nosso problema. A União Europeia tem feito um trabalho muito forte nesta área. Isto tudo começou em 2015 e foi agora melhorado em 2019, 2020. E Portugal, naturalmente, nem que não quiséssemos, somos obrigados a incorporar tudo isto nas nossas legislações e nas nossas práticas empresariais, e ainda temos, obviamente, muito caminho para andar, portanto, eu diria que estamos no início. Portanto, o que é que se pretende? Pretende-se que os nossos produtos na União Europeia, incluindo Portugal, sejam o mais sustentáveis possíveis, que os consumidores saibam de que é que estamos a tratar
Identificaram-se aqui uma série de fluxos que são extremamente relevantes pela quantidade de materiais que envolvem. Identifiquei aqui alguns, designadamente os equipamentos elétricos e eletrónicos, é uma fileira gigante, as baterias e veículos, embalagens, plásticos, têxteis, etc, etc. E, portanto, trata-se de gerir todos estes materiais que nós chamamos de resíduos ao longo da nossa cadeia de valor. Para isso, têm sido implementadas uma série de estratégias bastante relevantes. Vou só destacar uma que é o Green Deal, ou Pacto Ecológico em português, que compromete a União Europeia que até 2050 consigamos atingir a neutralidade carbónica. E isto é um desafio gigante para todos os países europeus e para Portugal, obviamente, também. Sem querer entrar muito em detalhe, deixava aqui duas notas extremamente relevantes para as empresas que quiserem trabalhar esta temática da economia circular. Temos que olhar o problema desta maneira. Nós temos dois tipos de materiais, os chamados materiais tecnológicos e os materiais biológicos. E a abordagem é bastante diferente. O que é que são materiais tecnológicos? Portanto, estão associados, o nome diz isso mesmo, à tecnologia, a tudo o que nós utilizamos, comandos, computadores, tablets, etc., em que nós, em última análise, como sabemos todos também, vamos buscar a natureza. A abordagem aqui é, esses materiais deviam ser circulados nos circuitos mais baixos, ou seja, nos materiais tecnológicos a reciclagem deve ser a última opção quando as outras já não são possíveis. Porquê? Porque eu, quando vou pelas outras, eu mantenho o valor maior nesses materiais, está bem? Portanto, a reciclagem neste âmbito é a última opção. Relativamente aos materiais biológicos, que, estando aqui muitas agroindústrias têm interesse, a abordagem neste caso é diferente. Portanto, neste caso, trata-se muito de produzirmos materiais biológicos, uma generalidade deles para a nossa cadeia alimentar, e depois remanescem resíduos nessa cadeia alimentar, e o Brasil é fortíssimo nisto, dada a dimensão e dadas as agroindústrias que tem. E, portanto, aqui importa implementar estratégias que no final devolvam nutrientes aos solos. Portanto, nós só temos sustentabilidade se não esgotarmos os nossos solos. Esses materiais, quando são produzidos, eles podem ser devolvidos ao solo. Têm que ser tratados, têm que ser estabilizados biologicamente, mas em última análise permitem-nos pelo menos retirar energia e a parte remanescente deveria ir para o solo, fechando o chamado ciclo do carbono. Os princípios da economia circular, eu não vos vou amassar com isto, mas tipicamente identificam-se como 3, portanto, o que é que se pretende? Pretende-se eliminar os resíduos e a poluição, que está associada para o meio ambiente, pretendem-se desenhar e ter na nossa sociedade produtos, materiais com a maior circularidade possível, isto é, que se possam manter nas cadeias de valor o mais tempo possível, e pretende-se também que a nossa natureza seja regenerada para que o planeta possa ser usado por nós e para as gerações que hão de vir no futuro. Em termos dos impactos ambientais, também só para mencionar aqui 3 coisas, portanto, os benefícios ambientais da economia circular, trata-se de reduzir a poluição e os resíduos que são gerados, evitando as estratégias de incineração, do aterro, etc., com todas as consequências negativas que isso tem. A conservação de recursos naturais, portanto, quanto mais nós mantivermos os materiais na cadeia de valor, menos precisamos de ir buscar à natureza. E depois há aqui uma excelente oportunidade, e acabámos agora de ouvir a intervenção anterior, de conseguir, por esta via, fazer uma redução nas emissões de carbono. Naturalmente, a economia circular, ela não pode estar sozinha, e ela não é sozinha, e ela não é reciclagem, e ela tem que ser combinada. Eu pus aqui com uma palavra, a parte de ecologia industrial dava-nos contexto para outro momento, bastante importante. Espero que as indústrias no Brasil se comecem a despertar para o interesse desta temática da ecologia industrial. No fundo, é imitar a natureza, mas a nível industrial. Portanto, há empresas que podem dar subprodutos a outras empresas e para as outras empresas terem matérias-primas.
Mas há aqui uma palavra que nos enquadra aqui isto tudo, que é a palavra da sustentabilidade. E a sustentabilidade, eu peço desculpa o defeito de formação, não é ambiente, como toda a gente, isso é ambiente, sustentabilidade, os ambientalistas, não. A sustentabilidade remete-nos para um desafio que é enorme para cada um de nós, porque a sustentabilidade pede para compatibilizarmos o ambiente, sim, mas com a economia e a sociedade. O que é que isto quer dizer? Se nós desenvolvermos abordagens muito interessantes do ponto de vista ambiental, mas não forem viáveis economicamente, não vale a pena insistir muito nessas tecnologias, está bem? Portanto, o desafio é mesmo compatibilizarmos a economia, que obviamente é um pilar que não vai desaparecer, porque ela sempre existiu e vai continuar a existir, mas agora incorporando as restrições ambientais e olhar para o ser humano e a sociedade em geral, que muitas vezes fica, de facto, bastante maltratada. Portanto, sustentabilidade não é ambiente, sustentabilidade é combinar 3 pilares e aí é que está o verdadeiro desafio. Fazer abordagens de economia circular tem riscos, naturalmente. Desde logo, e está-se agora a começar, há riscos financeiros, claro que sim, é preciso desenvolver tecnologia, tecnológicos, infraestruturas, há barreiras ainda do ponto de vista da legislação. Todos os dias, ainda esta semana, fomos visitar várias empresas que querem fazer coisas com resíduos e a legislação dos resíduos é muito proibitiva, não deixa fazer, empurra para o aterro uma série de coisas que não devia. Portanto, há aqui uma série de riscos que têm que ser alterados, senão nada disto avança. No entanto, há aqui boas coisas para o futuro, designadamente nesta área da economia circular. Já se estão a incorporar as novas tecnologias, designadamente abordagens de inteligência artificial, ecodesign, portanto, basear-nos em serviços e não em compras de equipamentos, fazer inovação nas áreas da reciclagem, etc, etc. Portanto, há aqui uma série de boas práticas que vêm e vêm mesmo para ficar. Eu diria, numa palavra, que no futuro a economia circular vai ser uma inevitabilidade, há é que fazer o caminho e vai-se caminhando. Nós temos trabalhado na universidade, várias abordagens, então já estou a esgotar o meu tempo, vou só deixar aqui uma que nós fizemos muito bem. Portugal é um exemplo, eu diria para a Europa e até para o mundo, que tem a ver com os óleos lubrificantes usados. Portugal, neste momento, gera muito, muito bem os óleos lubrificantes usados. Nós ajudamos a empresa que recolhe os óleos a nível nacional a fazer a sua regeneração na quase totalidade. Portanto, os óleos lubrificantes usados são um resíduo perigoso e, portanto, se depois quiserem informação sobre essa fileira, está muito bem trabalhada no nosso país. E, portanto, eu terminava agradecendo a todos a atenção dispensada. Muito obrigado, a doutora Margarida Quina. Nós vamos agora à apresentação da professora e superintendente de gestão ambiental da USP, presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde, sócia da Valde Advogados, Patrícia Iglesias. Patrícia, pode começar a sua apresentação. Obrigada. Verde. Boa tarde a todos. É uma alegria participar novamente de um evento do LIDE, em especial aqui em Portugal. Portugal é a nossa casa, sem dúvida, e também tenho grandes amigos aqui nas universidades portuguesas, professores em Coimbra e na Universidade de Lisboa também. Eu cumprimento a todos na pessoa do nosso presidente Michel Temer, mas também do Johnny, presidente do LIDE, e também na pessoa do governador João Dória, agradecendo mais uma vez pelo convite. Cumprimento as mulheres, eu não poderia deixar de fazer isso, na pessoa da Bia Dória e também na pessoa da Simone Borleng, ambas estão aqui. Eu vou começar falando de algo muito antigo. A palavra oikos, no grego, significa casa, unidade familiar. E já no século IV a.C., Xenofonte aliou esse radical ao sufixo nem, que quer dizer administrar. E é justamente daí que vem o termo oikonomicus, ou seja, a ideia de economia. Muitos anos depois, em 1866, o zoólogo Ernest Haeckel vem cunhar uma outra palavra, que é a palavra ecologia,
que é justamente a mesma ideia que nós tiramos daquela base, mas falando em interação entre os organismos e o meio ambiente. Então, numa visão macro, nós temos que perceber que economia e ecologia se propõem a mesma coisa. É o estudo do oikos, porém, sob pontos de vista diferentes. Por isso que, muitas vezes, essas ciências vão se encontrar no meio ambiente, que é exatamente o foco do nosso painel. A crise ambiental que nós vivemos hoje é justamente uma ruptura do equilíbrio entre a questão econômica e a questão ambiental ou ecológica. Vou mostrar para vocês um primeiro slide, pediria para colocar, porque o nosso foco aqui é falar de economia circular e nós vamos perceber que existe um espaço gigantesco para mercados de carbono no mundo. Hoje, nós emitimos mais ou menos 500 bilhões de toneladas de CO2 ou outros gases equivalentes no mundo, mas o volume de créditos de carbono disponíveis está na faixa de 800 milhões de dólares. Ou seja, existe um espaço muito grande para esse mercado. A gente verifica ali que, no caso do Brasil, a menção do verde é de um mercado ainda em consideração, ou seja, um mercado em formação, em especial porque nós não tínhamos ainda um mercado regulado. Na verdade, mercados regulados no mundo giram na ordem de 50 apenas. Estão em fase de implementação. O principal e o mais equilibrado e o mais antigo é justamente o mercado europeu. A América Latina, hoje, representa 22% do comércio mundial de créditos, destacando-se, em especial, os créditos de reflorestamento e uso da terra, em especial no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Se a gente for olhar... eu acho que eu pulei aqui. Tinha um slide antes, mas sem problema. Já voltamos aqui naquele. Se nós formos olhar, o mercado brasileiro ainda é muito pequeno em relação ao todo, em relação à ideia, né, de que nós podemos comercializar muitos créditos. Agora, nós estamos vivendo o que nós chamamos de era do carbono. Alguém aqui saberia me dizer quando começa a era do carbono? É muito recente, na verdade. A era do carbono começa em maio de 2013, quando o observatório da NASA, no Havaí, o observatório de Mauna Loa, verifica que nós temos uma concentração de dióxido de carbono na atmosfera acima de 400 ppm. Ou seja, é aí que nós vamos começar a pensar que passou do limite. É muito, muito recente. E, obviamente, as atividades humanas têm exercido uma influência imensa sobre essa questão, sobre a liberação, não só do CO2, mas também de outros gases poluentes. Por isso também que vocês ouvem falar no antropoceno, que é essa fase que nós vivemos justamente num período em que o homem, o ser humano, melhor dizendo, influencia muito a questão ambiental. Agora, o Brasil é precursor em políticas de solução. Antes mesmo da era do carbono, eu diria muito antes, os nossos códigos florestais já trazem soluções para as questões de carbono. E mais do que isso, nós tivemos o Pró-álcool, nós tivemos o Pró-Infa, o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Então, vejam que nós estamos com soluções no nosso país. E, obviamente, esse controle de poluentes ele vai chegar para nós muito mais recentemente. Hoje, quando nós olhamos para as conferências internacionais, para como, né, nós vamos ter que lidar com essa questão, é agora que nós estamos vendo, mas a questão está presente há muito tempo. O que será que mudou desde o início do planeta Terra até o século XXI? Por que nós estamos falando em era do carbono? Justamente por conta da escalada da emissão desses gases. Por isso que hoje nós temos que olhar, né, esse oikos, esse ambiente, para um diagnóstico e um prognóstico de questões ambientais.
E é isso que a comunidade internacional vem fazendo. Então, eu gostaria aqui de ressaltar a importância do nosso Senado ter aprovado o PL do mercado de carbono, viabilizando algo que é fundamental para a economia circular. E também aproveitando os deputados aqui presentes, pedir um esforço da Câmara para aprovação desse projeto, porque esse mercado de carbono regulado é fundamental para nós no contexto atual, nesse contexto do antropoceno. Nós temos uma interdependência entre a emergência climática e os limites planetários que só vai ter solução se a gente tiver um olhar holístico que diz respeito a como nós vamos continuar desenvolvendo a nossa economia e como nós vamos buscar uma transição energética, além de conservação e restauração de ecossistemas. Tá? Hoje o impacto é na agricultura, na segurança alimentar, na saúde humana, ou seja, esse impacto está nas nossas atividades econômicas, na forma como nós desenvolvemos as nossas atividades econômicas e se nós queremos que isso continue acontecendo de uma forma mais equilibrada. Então, o que nós estamos vendo hoje na COP em Baku, e eu acabei de chegar de Baku, cheguei ontem, acompanhando in loco as discussões, é exatamente uma possibilidade de discutir quais são as soluções para esse momento. A COP de Baku está focada em financiamento para os países em desenvolvimento, e o próprio secretário-geral da ONU, um português, né, Antônio Guterres, ontem falava sobre o esforço para uma maior segurança climática, mas reconhecendo que não é uma questão de governos, que é preciso um olhar em relação ao apoio aos consumidores, aos investidores e aos reguladores. Ou seja, ele ressalta o papel de atores não estatais. Ressalta também o combate ao greenwashing, ou seja, não se aceita mais que empresas utilizem uma publicidade do ponto de vista ambiental, mas não, vamos dizer, haja um respaldo real por trás disso. O Brasil também apresentou as suas NDCs, né? Foi apresentado também antes de ontem na COP, falando em redução de emissões entre 59% e 67% até 2035 em relação a 2005. Zerar emissões líquidas até 2050 e acabar com o desmatamento ilegal. Né? Terminar com o desmatamento ilegal, substituição de combustíveis fósseis e por aí vai. Será que nós temos situações onde nós já encontramos uma real economia circular? Então, aqui eu entro no próximo slide para mostrar um exemplo que é o setor sucroenergético, onde nós vamos ter a produção de açúcar e etanol com uma série de outros elementos que vão levar essa circularidade a uma solução bastante desejável para o nosso contexto atual, como o uso da vinhaça, da torta de filtro, do bagaço, ou seja, nós vamos reduzir a disposição dos resíduos. E esse setor, olhando para o Estado de São Paulo, essa é uma tabela real do Estado de São Paulo. O Estado começou um trabalho em 2007 para a redução da queima da palha da cana. Nós chegamos, no momento atual, com 0,01% de área de queima em relação ao que nós tínhamos em 2007, que era de 1,6 milhão de hectares de queima autorizada. Isso, em termos práticos, significa uma economia circular, significa a redução das emissões, a redução real das emissões dos gases de efeito estufa. Existem outras possibilidades, né? Aqui eu mostro para vocês um trabalho realizado hoje na USP, que é um biodigestor para a produção de biogás a partir de resíduos orgânicos. Esse trabalho feito na universidade tem condição de atender o município de São Paulo. Então, dá para perceber a dimensão disso. E, dentro da circularidade, a redução das emissões, a não disposição em aterros e, com isso, o aumento da vida útil dos nossos aterros. Em termos práticos, para além desses exemplos, eu queria ressaltar, por termos aqui membros da Câmara, a questão da importação dos resíduos.
Hoje, o nosso país permite a importação de resíduos. E isso tem gerado perdas para setores econômicos, inclusive do ponto de vista social, o próprio setor dos catadores e das cooperativas, onde o valor daquele trabalho vai sendo reduzido em função da vinda desses resíduos de fora do país. E eles vêm por navios, ou seja, sem uma medição sobre as emissões, os riscos. Então, aqui eu ressalto aos nossos representantes da Câmara a importância de uma legislação que leve em conta esse aspecto, que venha a proibir essa importação, de forma que nós possamos valorizar o trabalho que é realizado dentro do nosso país, na linha da circularidade, e não simplesmente trazer resíduos de fora do país para demonstrar, entre aspas, uma reciclabilidade dentro da embalagem do novo produto. Eu encerro, meu tempo já acabou, dizendo que nós estamos, sim, numa crise antrópica, e que existem muitos lesados para além da humanidade, mas nós, seres humanos, temos condição de fazer algo diferente, de mudar a história. Então, é aqui que entra o nosso dever ético, mas também o nosso dever de uma real sustentabilidade na atividade econômica. Nada mais do que uma busca de eficiência na atividade econômica. Então, com aquilo que eu falei no início, o nosso diagnóstico e o nosso prognóstico, eles vão passar pelo oikos, pela forma como nós vamos administrar isso. Então, num fórum tão diferenciado, eu gostaria de levá-los a pensar em como administrar corretamente e em melhores condições, não só para nós, mas também para as futuras gerações. E eu termino com o novo imperativo categórico de Hans Jonas, em que ele coloca o seguinte: haja de modo a que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida sobre a terra. Que cada um de nós possa agir assim, e que a nossa atividade econômica possa ocorrer, de fato, dentro de uma lógica de sustentabilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, professora. Eu convido agora um craque. Ele foi diretor-geral da Organização Mundial do Comércio entre 2013 e 2020. Ele agora é o presidente global de operações da Ambipar, o embaixador Roberto Azevedo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar agradecendo o convite para participar dessa discussão, desse debate, através do nosso querido João Dória, na liderança do LIDE, a todos os integrantes do LIDE por organizar esse evento maravilhoso. Cumprimentar meus colegas de painel, sobretudo aqui do meu lado, o presidente Temer, e todos os outros. É um tema da maior relevância, eu acho, para o país, para o mundo, e eu tenho que fazer um disclaimer assim, de saída, né? Eu sou um cara muito pragmático, tá? Então, é muito difícil aceitar narrativas ou entender as coisas como sendo inescapáveis sem fazer uma análise muito real, muito concreta, muito objetiva do que está acontecendo ao meu redor. E com relação à economia circular, com relação à economia verde, sustentabilidade, todos esses temas, uma coisa para mim ficou muito clara. Quando eu estava ainda como embaixador junto ao MCU, não era nem diretor-geral ainda, isso devia ser 2011 por aí, já se falava de ajustes de carbono na fronteira, né? Isso significava o quê? Cobrar um imposto adicional para equalizar os custos das políticas públicas do país exportador, do país importador. Vocês imaginam a complexidade disso tudo. E as pessoas que mostraram aquele estudo na época falaram com muita tranquilidade: isso não vai acontecer nunca, é muito difícil. Muito... E a minha posição naquele momento, eu disse para todos eles, falei: olha, vai acontecer, espera, é uma questão de tempo, eu não sei como, quando, mas vai acontecer. Aconteceu. Depois fui para a PepsiCo e fiquei muito contente até de ver como que eles abraçavam na PepsiCo a agenda da sustentabilidade, por vários motivos, né? Opinião pública, opinião do consumidor, né? Isso tudo pesa muito. A empresa queria estar na frente do marco regulatório, né? Para não ser pego de surpresa com políticas públicas que podiam ser custosas. E ela foi assumindo compromissos voluntários, que não são tão voluntários assim,
Porque uma vez que você assume o compromisso, vem o escrutínio da opinião pública, da imprensa, das ONGs e as agências reguladoras também, né, preocupadas com greenwashing, com desinformação dos investidores. Então, mas isso foi abraçado pela empresa. E a sustentabilidade tinha dois pilares muito claros na empresa. Eu acho que o primeiro é emissão de gases de efeito estufa, né? A professora falou longamente sobre isso, agora, e manejo de resíduos, né? Portanto, a circularidade. E há desafios importantes nos dois. No caso da circularidade, ou seja, do manejo dos recursos, para uma empresa, para uma corporação, está muito claro algumas dificuldades óbvias. A primeira, custo. Né? O custo do material reciclado normalmente é mais caro do que o do material virgem. Né? O plástico reciclado é mais caro do que o plástico virgem. O acesso, né? O suprimento dos reciclados é insuficiente, não tem volume suficiente. Alternativas, fabricar material compostável, por exemplo, era insuficiente também, seja do ponto de vista tecnológico, do custo, da escala. Eu vi empresas que se deparavam com tecnologias novas e prometendo ao inovador comprar toda a produção, tudo que você fizer, e mesmo assim não era suficiente. Então, isso significa que atingir a circularidade é impossível? Não, não é. Não é, porque tem países que dão exemplo de que atingiram, por exemplo, taxa de reciclagem acima de 90% já para garrafas plásticas, sobretudo os nórdicos, Noruega, etc. Então, não é uma questão de desenvolvimento, porque nos Estados Unidos essa taxa não chega a 30%. Né? Então, o problema não é esse. O problema é marco regulatório, é a cultura do cidadão, é a estratégia corporativa, né, que às vezes não é eficaz ou não é bem concebida, e muitas vezes é a falta dos campeões da circularidade. Você precisa de empresas que tenham know-how, que tenham capacidade de execução e que ajudem a influenciar todas essas coisas, o cidadão, o marco regulatório, as empresas. No Brasil, felizmente, nós temos a Ambipar, que tem um DNA muito especial, não só no Brasil, eu tenho observado, no mundo inteiro, é difícil encontrar um perfil desse tipo. O outro lado da sustentabilidade são as emissões. E as emissões, quase toda empresa de renome, sobretudo nos mercados centrais, tem uma meta de reduzir ou eliminar as emissões de gases de efeito estufa. Agora, as rotas são diferentes, os desafios são diferentes, a viabilidade é diferente, mas quase todas, mesmo quando elas anunciam, já cheguei lá, já atingi a minha meta, ou estou atingindo, quase todas elas fazem recurso de inset ou de offset. Inset é crédito de carbono dentro da cadeia de produção. Offset é o crédito de carbono fora da cadeia de produção. Ora, daquela cadeia de produção, né? Essa demanda vai continuar crescendo. A professora falou da diferença que existe entre o que é comercializado hoje e o que é emitido hoje. Ora, a realidade é que as políticas públicas vão exigir cada vez mais o controle das emissões, zerar as emissões sem mecanismos de compensação é praticamente impossível para a grande maioria das empresas e para a grande maioria dos setores econômicos. Ora, o que isso significa? Que não só essa demanda vai crescer, como ela vai crescer por todo o mundo. E essa demanda global, por créditos de carbono, ela vai crescer exponencialmente. E o Brasil tem tudo para se posicionar de uma maneira muito positiva nesse espaço. Por quê? Porque tem uma rede elétrica limpa, né? Tem fontes renováveis de energia em abundância, né? O Brasil tem hoje, na rede elétrica, às vezes 85, 90, depende do ano, depende das chuvas, depende de muita coisa, mas ali em torno de quase 90% da matriz limpa. Isso é a aspiração de muito país desenvolvido e daqui a muitos anos, né? Nós já estamos lá. Nós temos um suprimento abundante de biocombustíveis, né? Nós temos uma ampla cobertura verde, né, com a possibilidade de uso, por exemplo, de agricultura regenerativa de forma ampla, o que é diferente da orgânica, diga-se de passagem. Nós temos florestas e biomas nativos com grande extensão. E aqui eu faço um parêntese sobre floresta e biomas, porque esses recursos verdes, eles só têm valor financeiro se eles fizerem parte de programas específicos, aprovados, verificados, monitorados,
Caso contrário, a árvore não tem valor financeiro nenhum, né? Ela está em pé e é um recurso subutilizado ou não utilizado. Ora, esses créditos, eles precisam ser comercializados globalmente para que o potencial de offsetting seja capturado na sua plenitude. E é importante conseguir preços justos, né? Hoje você vê crédito de carbono no setor agrícola florestal negociado a $5 a tonelada, $10 a tonelada, isso não é nada, né? Então, podemos melhorar. Como que fazemos para melhorar isso? Temos que assegurar a qualidade do projeto, a confiabilidade do crédito, a permanência do crédito, o monitoramento, a mensuração e a verificação independente desses créditos. Tudo isso é que faz com que o preço do crédito de carbono suba. Ora, é fundamental que esses benefícios, né, que vão ser auferidos, eles assegurem a sustentabilidade e a longevidade dos projetos, que eles ofereçam recursos adicionais para o setor público, que eles conservem a biodiversidade, o solo, os recursos hídricos e que eles revertam em benefícios para as comunidades locais e até indígenas também. Ora, nesse aspecto, a aprovação da lei que cria o mercado de carbono no Brasil é um passo enorme nessa direção. Eu felicito o Congresso brasileiro, todos aqueles que trabalharam para que isso acontecesse. Aliás, nessa mesma linha, estávamos em Baku, a professora estava lá, eu estava lá também. Na terça-feira passada, a Ambipar assinou com o Estado do Pará um memorando de entendimento para a comercialização de créditos de carbono no sistema jurisdicional REDD+ daquele Estado. Ora, o objetivo, evidentemente, é de assegurar os projetos de qualidade, rastreabilidade, credibilidade, tudo isso mais, e garantir uma boa aceitação desses créditos no mercado internacional a preços justos, a preços que sejam compatíveis com a qualidade dos projetos que nós vamos desenvolver. E é preciso replicar esse tipo de coisa, nas outras jurisdições também. E tem outros subprodutos, né? Quando nós falamos de créditos de carbono, é o caso do Ambify. Alguns de vocês talvez não conheçam o que é o Ambify. O Ambify é uma criptomoeda verde, né? Foi criada pela Ambipar, é um token, né, que você cria, e esse token, o que ele faz? Ele permite que pessoas e empresas façam offset dos créditos do carbono emitido em eventos. Por exemplo, este evento aqui, ele pode ser offset com créditos do Ambify, comprando a criptomoeda. E a vantagem dela é que ela democratiza, que ela não precisa ser grandes volumes de créditos de carbono para você comercializar, para você transacionar. Ela traz a cultura do combate ao clima para mais perto do cidadão, do indivíduo. Ela é transparente, né, com informações sobre o projeto. Quando você compra a criptomoeda, ele diz qual é o projeto que você está apoiando, a quantidade, e aquilo é feito em blockchain. Portanto, ele não pode ser reproduzido, não pode haver dupla contagem, coisa do tipo, e aposenta o crédito naquele momento, né? E é um investimento no futuro mais sustentável. Então, eu vejo, meu tempo já acabou, eu estou compartilhando essa triste notícia para mim, ou pelo menos com todos vocês, mas só uma última palavra, que é o elefante dentro da sala. O elefante dentro da sala é que os ciclos políticos eles vão trazendo narrativas e momentos políticos muito difíceis. Nos Estados Unidos, acabamos de ter uma eleição que muita gente me pergunta, e aí, o que acontece com essa agenda toda? Está valendo? Vai continuar? Não vai continuar? Vai seguir? E eu respondo com muita tranquilidade. Eu acho que essa agenda não tem volta. Você vai ter ruído, vai ter algumas turbulências no meio do caminho, mas ela não vai voltar. Não vai voltar porque o setor privado, o cidadão, ele já abraçou essa agenda. Isso não tem volta, né? De novo, vai ter ruído, mas o caminho está traçado. Então, é minha convicção e convido todos vocês a essa jornada junto conosco. Obrigado ao embaixador Roberto Azevedo. Nós vamos agora para a palestra do presidente da Light, ministro das Comunicações de 2003 a 2005 e de 2010 a 2011, Hélio Costa. Seu tempo começa agora, ministro. Obrigado. Boa tarde a todos.
vantagem de falar por último é que a gente pode, para não ser repetitivo, cortar quase que 80% do que estava previsto para falar aqui. Já foi falado, muito bem exposto, muito bem colocado, tecnicamente explicado. Então, eu vou reduzir a minha participação a 2 exemplos da economia circular. Um, feito extraordinariamente pela natureza. E o segundo, feito pela criatividade do ser humano. Quem conhece a floresta amazônica sabe que, de manhã, quando começa o dia, ela está coberta por uma nuvem, por uma fumaça branca. E, na medida que o sol vai chegando, aquele vapor começa a subir para se transformar nos rios suspensos da Amazônia. Vejam só, a Amazônia tem 600 bilhões de árvores. Como diz o professor Antônio Donato Nobre, do INPE, tem mais olhos do que árvores, na verdade. Agora, imagine a quantidade de árvores e a quantidade de seres vivos que tem na Amazônia. Mas, quando esse vapor sobe, ele leva as sementes flutuantes da floresta amazônica. Se você chegar agora no seu hotel, na sua residência, e abrir na internet e procurar ver a foto do satélite, todos os dias você vai ver uma concentração de nuvens sobre a floresta amazônica, e depois este rio suspenso desce, começando a pegar o Mato Grosso, depois o Mato Grosso do Sul, um pouquinho à esquerda pelo centro-oeste, até chegar no centro do Brasil e vai até o mar, passando um pouco pelo Rio de Janeiro, e um pedaço enorme dessa grande nuvem, desse grande rio suspenso, para chegar até o Rio Grande do Sul. É isso que irriga toda esta região. Esta região, o Brasil inteiro, o Brasil agro, precisa da floresta amazônica. E olha que notícia maravilhosa. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas, nos informa que de julho de 23 até julho de 24, houve sim uma queda de 30,6% no desmatamento da Amazônia. Que coisa boa! E também uma queda de 25,7% no desmatamento no Cerrado. Eu queria sugerir que vocês, entrando na internet hoje à noite, pegue ou no YouTube, ou então no TED Talks, uma palestra do professor Antônio Donato Nobre sobre os rios suspensos da Amazônia. Que coisa maravilhosa para o entendimento da importância extraordinária da floresta para tudo no nosso país e no mundo, sem dúvida nenhuma. E essa economia circular, que eu disse, feita pela natureza, os rios se formam do vapor, e o próprio professor Donato diz o seguinte: este vapor que produz esses rios suspensos, nós precisaríamos de 50 mil Itaipus para produzir o mesmo resultado de vapor que a floresta amazônica produz todos os dias. 50 mil Itaipus. Olha esta comparação. Então, esse é o primeiro exemplo do que a natureza já faz naturalmente para fazer circular o bem, esta economia natural que a gente encontra na própria natureza. E a segunda, eu vou usar a empresa onde eu tenho a honra de ser o presidente do Conselho de Administração, indicado pelos sócios relevantes
liderados pelo empresário Nelson Zanuri, que eu represento aqui neste evento. A Light vai cumprir, em março do ano que vem, 120 anos. E lá atrás, há 120 anos, os engenheiros americanos, canadenses e brasileiros, com a mão de obra brasileira, formada basicamente pelos artesãos italianos e meus conterrâneos, diga-se de passagem, fizeram uma coisa extraordinária. O que a empresa Light produz de energia limpa, clara, verde, representa hoje para o Brasil o nosso país ter 58% de produção de energia limpa, verde. E com um detalhe curioso, a água que forma os reservatórios da empresa, ela vem no pé da serra. Então, à noite, quando é baixo o consumo de energia, essa água é bombeada a 30 metros de altura e depois desce numa velocidade extraordinária por dentro de uma pedra, de uma montanha de pedras. E desce numa velocidade tão incrível que ela roda as turbinas, que são subterrâneas. Isso feito há 120 anos, e ainda hoje funcionando como se fosse um motor Rolls-Royce. Depois que essa água sobe e desce, ela é transportada por um túnel e vai atender a adutora do Guandu, com água cristalina, absolutamente cristalina, que se mistura às águas poluídas do Guandu, que não teriam condições de atender o Rio de Janeiro como água potável, de tão suja que é a água do Guandu. Mas quando ela se mistura a 150 mil litros por minuto de água cristalina, então ela pode ser tratada e, depois de tratada, entregue ao povo do Rio de Janeiro. Esses dois exemplos me deixam muito feliz de poder ter tratado do assunto da economia circular. E eu tenho um filmetezinho de 3 minutos que gostaria de rodar para vocês verem como é que é feito este bombeamento diariamente. À noite bombeia-se a água, de dia ela produz energia. E depois segue para se transformar em água potável para o Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu consigo... Empresa centenária que já nasceu comprometida com a sustentabilidade. Desde sempre, as bases do nosso negócio são a geração de energia renovável e o princípio da economia circular. Nosso parque gerador tem capacidade total superior a 872 megawatts. São 5 usinas hidrelétricas, uma pequena central hidrelétrica, 2 usinas elevatórias e 8 reservatórios. Essa infraestrutura foi planejada e construída para maximizar a eficiência e minimizar o impacto ambiental, garantindo o fornecimento de energia e o abastecimento de água de forma sustentável. As usinas elevatórias de Santa Cecília e Vigário, por exemplo, têm papel crucial na gestão de recursos hídricos e na geração de energia. A água é bombeada para os reservatórios elevados, em horários de baixo consumo, e depois desce em alta velocidade e gera energia nos períodos de alta demanda. Essa estratégia otimiza a geração de energia e contribui para a manutenção do abastecimento hídrico da região. A mesma água que gera energia é tratada e abastece milhões de pessoas em praticamente todo o estado do Rio de Janeiro. Este é um exemplo claro do nosso comprometimento com a economia circular, que agrega valor ao nosso negócio e gera benefícios ambientais e socioeconômicos para o país. A Light está pronta para o presente e para o futuro da economia circular e continua a inovar e a investir na proteção do nosso meio ambiente. Gerar energia com eficiência, segurança e responsabilidade é iluminar o futuro. Esse é o nosso compromisso: transformar a sociedade por meio da energia. Uma palavra final, feita há 120 anos atrás, estes engenheiros e técnicos extraordinários fizeram um planejamento
para a empresa Light, para que ela, 100 anos depois, pudesse, com os mesmos lagos, com o mesmo volume d'água, agora, neste momento, dobrar em 100% a sua capacidade de produção de energia. Isso é uma coisa extraordinária, formidável. E por que é tão importante? Porque, ao começar o dia hoje, eu fiquei muito preocupado, imensamente preocupado, quando nós falamos sobre a inteligência artificial, que certamente nem é o futuro, já é o futuro presente. Nós já estamos na era da inteligência artificial. Só que faltou apenas uma menção que eu vi aqui, que foi feita pelo Breno Silva, representante do LIDE em Londres, porque a inteligência artificial ela só funciona se nós tivermos muita energia, mas muita, muita mesmo. Por exemplo, para o Brasil ter todo o sistema de inteligência artificial sendo usado pela população brasileira, nós vamos ter que ter o dobro da produção de toda a energia no Brasil, mais Portugal, mais a Espanha, mais a Suécia, mais a França, senão nós não conseguimos. Então, meu caro senador Wellington, meu caro deputado Elmar Nascimento, meu caro senador Jucá, ministro de 4 presidentes da República, diga-se de passagem, eu tenho certeza que isso nós temos que trabalhar muito no Congresso Nacional, sobretudo, para que a gente mude rapidinho o marco regulatório do setor de energia, porque está tudo muito amarrado de tal forma que parece quase impossível você sobreviver com lucro, produzindo energia no país. É muito difícil. Fica aqui a minha palavra, minha sugestão para que o assunto seja debatido imediatamente. Não apenas sei que tem vários projetos sendo encaminhados no Senado e na Câmara, mas nós temos que rever o marco regulatório do setor energético. Muito obrigado.